Muito bem, estamos chegando com a Arena Alterosa. Muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Essa é a hora de você, meu amigo, que está em casa ou está no trabalho, onde quer que você esteja, mas está ligado na TV que o Mineiro vê, saber tudo sobre o nosso esporte regional. Eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30, levando, claro, tudo que é destaque aqui na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. No programa de hoje, olha só, ontem nós tivemos rodada, né, do Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, e claro, você vai ver aí todos os gols aqui no Arena Alterosa. E além disso, quem está se preparando para entrar com tudo aí no módulo 2 do Campeonato Mineiro é o nosso Baeta, é o Leão do Poço Rico, o Tupinambás. E hoje nós vamos conversar aqui com o comandante do Baeta, o técnico Guiba, e também o preparador físico, o Diogo, que está tendo bastante trabalho, né, nesse início de temporada para o Tupinambás. Então, deixa eu já apresentar eles aqui, que estão aqui com a gente no estúdio. Ô Guiba, prazer recebê-lo, você é muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, prazer é todo meu estar no programa. E o Diogo é um dos caras, né, Guiba, que a gente pode falar, assim, um preparador físico nesse início de ano, início de pré-temporada, temporada, é um dos caras que mais trabalha no futebol, né? Bem-vindo, Diogo. Além de trabalhar, né, como preparador físico, ele tem feito um trabalho já desde o ano passado, como auxiliar técnico também, né? Ele tem me auxiliado muito dentro do campo, no trabalho técnico. Certo. Bom demais poder contar com um educador físico, um preparador físico, um cara também que entende que está ali como auxiliar. Bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Pra gente começar o nosso bate-papo, antes de mostrar os gols, né, aproveitar que vocês já estão aqui com a gente, falar um pouco desse início, né, chegada de vocês aqui, né, vocês trabalharam junto no Araxá, né, na equipe que foi conhecida por ser campeã do interior, vice-campeã da competição, né, o Guiba. E aí você teve a oportunidade de trabalhar com a seleção mineira também, depois desse feito pelo Araxá, e agora vocês dois chegam para o Tupinambás, que tem esse desafio, né, novamente está no módulo 2 do Campeonato Mineiro. O time que foi campeão da segunda divisão, disputou o módulo 2 no ano passado e tem a oportunidade de jogar novamente esse ano. Como é que tem sido essa mudança? Né? Veio do Araxá para o Tupinambás, a garotada chegando, montagem de elenco. Como é que está o Guiba se situando aqui em Juiz de Fora? Tá meio complicado, né? Pelo pouco tempo que a gente tem, né, de trabalho. Mas as coisas têm ocorrido muito bem, graças a Deus. Os meninos que estão chegando, na verdade, quase todo o grupo, né? Vamos dizer que 90%, nós já trabalhamos com eles, né? Não só no Araxá, mas em outras equipes também. Sim. Inclusive alguns atletas que têm um pouco mais de idade, né? Os acima da idade. Alguns eu até joguei com ele, né? O caso do Gleison, que está aí. Goleirão. Eu joguei junto com ele em 2003, 2004, 2005. Então nós estamos montando ainda, né? Trabalhando bastante, com pouco tempo que a gente tem de trabalho aí. Nós estamos correndo contra o tempo, né? Atropelando algumas etapas de treinamento, sim, mas tem nos dado uma surpresa boa, uma grata surpresa aí, os atletas que estão trabalhando conosco hoje. Legal. Ô Diogo, quando fala em pouco tempo, é aquilo que a gente estava brincando aqui antes do programa começar, né? Sobra pro preparador físico. E realmente, hoje no futebol, acho que uma das maiores reclamações, né, assim, dos treinadores é o curto período de jogo, treino, jogo, né? Ou da pré-temporada para a estreia da competição. E aí, como é que tem sido o trabalho do Diogo nesses dias aqui no Bahia? Não só meu, né, mas de toda a comissão. Igual eu estava falando antes, na verdade, acho que o principal ponto foi a escolha dos atletas. Hoje em dia, eu sempre converso com o Guiba, a gente não procura jogador de futebol, a gente procura atleta de futebol, aquele que está na temporada, pós-temporada, aquele cara que treina, que se cuida, que alimenta bem. Então a escolha foi muito em cima disso. E alguns atletas a gente já vinha monitorando antes mesmo da gente assumir a equipe. De assumir, né? A gente já tinha assumido, mas de chegar aqui propriamente dizendo. Então, mais ou menos 60% da equipe já vinha treinando. Treinos mais simples, mas que davam uma base boa para a gente iniciar o trabalho e a gente pular algumas etapas. E prova disso foram as avaliações, que foram avaliações boas. Então, poucos atletas estão com percentual de gordura acima ou estão com VO2 abaixo do que a gente acha ideal. Então, a gente está, igual o Guiba falou, a gente está correndo contra o tempo, mas a gente vem treinando bem. Então, acho que a gente, como o Guiba falou, está sendo uma grata surpresa. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa montagem, né, do elenco. O Guiba já adiantou para a gente aqui o do Gleison, né, que o torcedor estava na expectativa. O Gleison, que foi goleiro durante muito tempo do Tupi, né? E jogou também no Cruzeiro. Inclusive, estava disputando um torneio de veterano com o Cruzeiro antes de vir para cá, né, Guiba? E foi bem demais o Gleison, que está retornando ao futebol de Juiz de Fora. Só que antes de a gente continuar falando sobre o Tupinambás, vamos mostrar para você agora os gols do Campeonato Carioca. A gente começa pelo Fluminense, né? A gente tem os gols aí da vitória do Fluminense, que estava agarrado na garganta, o Abel Braga estava bravo com a equipe, e aí o Fluminense jogou contra o Madureira, venceu por 2-1. Pode rodar os gols aí pra gente, por favor.
O Fluminense, né, saiu na frente com o gol do Marco Júnior, o gol marcado aos 10 minutos do primeiro tempo. Tá aí, cruzamento da esquerda, o Marco Júnior estava dentro da grande área, aproveitou e abriu o placar. E depois, olha só, aos 3 minutos depois do gol do Fluminense, o William deixou tudo igual para o Madureira, empatando a partida em 1-1. E depois, aos 44 minutos do primeiro tempo, o Pedro vai dar a vitória para o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense vencendo pelo placar de 2-1. E aí o Fluminense precisava vencer, né? Senão estaria fora aí dessa competição. E agora, como eu falei com o Diogo, a gente vai ver um trecho da entrevista do Abel Braga agora, que vai falar, claro, né, da vitória do Fluminense. E o Abel está um pouco bravo com o prazo que deram para o Fluminense, né? A apresentação do elenco e também a estreia no Campeonato Carioca. Vamos ouvir o Abelão. Porque nós tivemos várias oportunidades de fazer o terceiro gol, fomos um pouquinho egoístas. Bola que você tem que rodar para trás e dar 2 colegas livres. Mas o que faltou nessa maturidade sobrou em competição. Competiu muito. Só ganhou porque competiu muito. É um time muito difícil, muito experiente. O cara não tem medo da bola, gosta da bola, gosta do contato. Então, eu acho que para aquilo que a gente estava buscando e procurando, dá um moral, um estofo maior. A gente fica mais leve. Está buscando isso há muito tempo, apesar que é muito pouco tempo, mas desde a primeira hora que nós mudamos. E nós só estamos suportando isso porque do dia 4 ao dia 10, em 6 dias nós fizemos 12 treinamentos. Isso é um absurdo, um absurdo. Você voltar dia 4 de férias e começar a jogar dia 17. Isso. E Isso mesmo. não tem jogo fácil para as equipes que voltaram a treinar no mês de novembro. Sempre muito complicado. Felizmente eu não lembro de cabeça aqui, mas recentemente divulgaram os números de a quantidade de jogos, né, que o brasileiro que tem no Campeonato Brasileiro, enfim, as competições nacionais, né, aqui no Brasil tem, em comparação ao futebol alemão, inglês, enfim. E como que o futebol brasileiro tem um número de jogos muito maior. Né? E é uma coisa que vocês, né, os profissionais da comissão técnica e, claro, os atletas, tá tendo que otimizar isso, aprendendo a lidar com isso, porque parece que só aumenta, né? Entra a Primeira Liga, tem o Torneio da Flórida agora, ou seja, a competição aumenta e diminui o tempo de vocês, né? Verdade. Inclusive o Adilson, do Atlético, né, ele reclamou isso ano passado, né? Quando ele voltou ao futebol brasileiro, ele falou que lá se jogava muito menos do que no Brasil. E até ele se adaptar, então ele teve algumas lesões, né? Foi poupado de alguns jogos porque ele não suportava mais de tanta dor, de tanto cansaço, pela quantidade de jogos que ele vinha jogando no Brasil. A gente teve recentemente a Copinha, né? Que terminou com o Flamengo campeão. Não é o ideal, mas enquanto você é garoto, você ainda aguenta, né? Joga hoje, depois de amanhã você já joga de novo, tem uma dorzinha aqui, mas você leva. Agora chega no profissional, né, Diogo, que a preparação muda, né? E o jogador sente, né? Não tem como, quando ele não tem esse período de recuperação, né? A gente, falando agora sobre os jogos, uma das principais questões do futebol brasileiro, na minha opinião e na opinião de alguns especialistas, se você cair do nível técnico, é a quantidade de jogos. Não dá para suportar. Então a qualidade do espetáculo diminui muito. E em comparação com a Europa, é impressionante. E em relação aos atletas, chega a ser desumano. Chega a ser desumano porque a gente tem que colocar... Às vezes a gente fala, não, mas o atleta, ele vem de avião, ele vem de ônibus, ele vem descansar. Não descansa, não descansa. A viagem, a viagem é um como, desgaste, né? É comprovado, acima de 4 horas, 6 horas, é praticamente um jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por mais que os atletas sejam jovens, eles nunca vão jogar 100%. Nunca vão jogar. Então a qualidade do espetáculo cai. Vamos fazer o seguinte, continuar falando do Campeonato Carioca, já que a gente mostrou os gols do Fluminense, vamos mostrar agora o único gol da partida entre Botafogo e Boa Vista. Botafogo venceu o Boa Vista pelo placar de 1-0, né, nessa cobrança de pênalti aí do Brenner, que vocês vão ver a marcação, né, do pênalti, uma troca de passe ali entre o Gilson e o Cadu, e aí o árbitro estava em cima do lance, marcou o pênalti, o Brenner foi lá e converteu, dando a vitória para o Botafogo, que venceu o Boa Vista pelo placar de 1-0. Foi o único gol do jogo, vitória do Botafogo. E agora, pode voltar para mim aqui que a gente vai falar de Campeonato Mineiro, né? Daqui a pouquinho tem estreia do módulo 2, agora vamos falar do módulo 1. Vamos para Atlético Mineiro e Patrocinense. A gente tem os gols aí. O Atlético Mineiro empatou com a Patrocinense pelo placar de 2-2, né? Pode rodando as imagens para mim, Gi, por favor. O Galo chegou a abrir 2 gols
de vantagens, né, diante da Patrocinense. Os gols marcados pelo zagueirão, né, o Leonardo Silva fez o primeiro gol de cabeça aí, após cobrança de escanteio, aos 25 do primeiro tempo. E no finalzinho da primeira etapa, a gente está vendo o replay do gol do Leonardo Silva, o Atlético Mineiro vai ampliar, né? Na verdade, foi um gol contra o zagueirão do Patrocinense aí, já tinha marcado um contra o Cruzeiro, agora marcou contra o Atlético. Que faz, hein? E aí, 2 gols, né, de vantagens para o Atlético Mineiro. E na volta do intervalo, aí começa a recuperação da equipe da Patrocinense, né? Tá aí o primeiro gol, o gol da reação, né? O gol marcado aos 15 minutos aí do segundo tempo. O Marcelo abriu o placar. E depois, aos 30, a gente vai ver o Ademir marcando o segundo gol. Agora, o gol do empate da Patrocinense. Atlético Mineiro 2, Patrocinense também 2. Né? É o resultado. O Atlético Mineiro, desde a estreia, né, do Campeonato Mineiro, continua aí com essa má fase. O torcedor tá em busca, né? Tá querendo aquela vitória, que não foi dessa vez diante da Patrocinense, empate pelo placar de 2-2. E agora, vamos falar do módulo 2 do Campeonato Mineiro. A gente tem a tabela com a primeira rodada, né? Estreia do Tupinambás. Olha só, além do Tupinambás, que enfrenta o Social, né, fora de casa, a gente tem Betinense e Uberaba, Ipatinga e Guarani, e o Mamoré e o Cap Uberlândia. Lembrando que esses jogos são todos de sábado, né? Ainda tem um jogo no domingo e um jogo também na segunda-feira. Então a estreia contra o Social fora de casa. E aí, o Guiba e também o Diogo, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, né, enquanto o quantitativo do elenco que vocês estão contando, né, para trabalhar diante dessa competição. Hoje, né, quantos jogadores a comissão técnica já tem disponível, preparando já para essa estreia? Hoje nós temos 26, com os 4 goleiros, né? Nós pretendemos trabalhar com 30, 32 no máximo, contando com os goleiros, é lógico. Então seriam 28, né? Sim. De 27 a 28 jogadores de linha, né? E os goleiros, 4 goleiros que a gente está trabalhando hoje. Já é uma base para a estreia que é muito boa, né, Diogo? Pelo tempo que vocês tiveram para a montagem, né? Já você coloca aí 26 jogadores, já tem quase um time titular, um time reserva, quase tudo, né? Sim, sim. Essa semana, as primeiras 15 sessões de treino, a gente trabalhou integrado, né, tanto a parte física quanto a parte técnica. Essa semana e a próxima a gente continua trabalhando alguns aspectos físicos, mas o Guiba já começa a montar e colocar a sua proposta de jogo, aquilo que a gente quer para o Baeta, para a estreia. Legal. A gente viu aí a tabela do módulo 2, né, da primeira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, e agora a gente vai ver a tabela de classificação do módulo 1, para saber onde que está, né, a situação do Tupi depois da vitória contra a Caldense por 2-1, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Onde que está o Tupi na tabela, né? Como que está essa pontuação? Está embolado, não está? Dá para chegar entre os 8 primeiros? Vamos ver. Olha só, o líder é o Cruzeiro, né, com 10 pontos em primeiro lugar, depois vem o América também com 10, terceiro o Uberlândia com 6, quarto é o Atlético Mineiro com 5 pontos. O RT é o quinto colocado com 5, é a Patrocinense que empatou, né, ontem com o Atlético Mineiro em 2-2, é o sexto colocado aí também com 5 pontos. E depois vem Caldense com 5, Tombense com 4, perdeu para o Cruzeiro ontem por 2-1, jogando em Ipatinga. E o Boa é o nono colocado com 4 pontos, foi derrotado pelo América Mineiro por 1-0. Democrata é o 10º. E aí, na zona do rebaixamento, né, o Vila Nova tem 3 e o Tupi tem 3. E o Tupi vai enfrentar o Vila Nova na próxima rodada. Olha só, o Tupi, né, tem 3 pontos para chegar em 8º, né, que é o grupo de classificação para as quartas de final do Campeonato Mineiro, está só um pontinho do Tombense, né? Ou seja, a vitória foi importante porque justamente embolou, né, essa fase de classificação aí para a segunda fase do Campeonato Mineiro. A gente vai fazer uma pausa, a gente volta mostrando tudo sobre a vitória do Tupi, Tupi 2, Caldense 1, e conversando mais com o Guiba, técnico do Tupinambás, e com o Diogo Evaristo, preparador físico do Baeta. Pausa é rapidinha. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa, e agora sim, conforme prometido, vamos ver tudo sobre a vitória do Tupi. Tupi 2, Caldense 1, vamos ver. Foi sofrido. Teve bola na trave no último lance da partida. Teve grande defesa de Vilar, salvando o Tupi. Teve até gol contra de Wellington para acabar com a tranquilidade da diferença de 2 gols.
Depois do pior início da própria história no Campeonato Mineiro, com 3 derrotas seguidas, o Carijó conseguiu vencer. Foram 2 gols marcados no início da segunda etapa. Alexandre Barroso foi preciso nas substituições. Vitinho, que entrou no intervalo, deu passe para Rodrigo Dias abrir o placar logo aos 4 minutos. Já Renato Kaiser estreou entrando no segundo tempo e já fez o dele com direito a drible no goleiro. Tava com uma angústia guardada aqui dentro do peito e tava triste por não estar jogando, por não estar ajudando. E em casa eu ficava assistindo jogos e ficava triste com os resultados negativos. E agora é trabalhar durante a semana aí, que semana que vem tem mais uma partida muito importante, que nesse Campeonato Mineiro, como é curto, todas as partidas são importantes. O jovem atacante se emocionou ao relembrar as dificuldades enfrentadas no início da carreira. Algumas pessoas vinham falando para mim que eu não conseguiria porque não tive tanta oportunidade no Vasco. E eu acho que eu venho carregando isso comigo toda manhã que eu levanto, olho para o meu filho, para minha esposa e tento tirar isso de motivação para mim. Quero agradecer a minha família por... Desculpa. Agradecer a minha família que nunca desistiu de mim. A regularização do atacante e a boa atuação logo na estreia criam uma opção para o treinador. Possibilidades que se abrem para nós. A gente já antevia que o Kaiser seria um bom jogador desde a época da pré-temporada, que ele foi muito bem nos amistosos, né? Nós tivemos um problema muito sério, não por causa do Tupi, diga-se de passagem, por causa do próprio Vasco da Gama, a crise que o Vasco da Gama... Então, isso impossibilitou a gente de fazer a transferência rápido dele, né? Os 3 pontos conquistados geram um certo conforto, mas não dá para aliviar. Para o técnico, os próximos 3 jogos vão ser fundamentais. Nós temos 3 jogos agora com equipes, vamos chamar assim, do nosso tamanho. Nós vamos jogar com Vila Nova, vamos jogar com a Patrocinense, vamos jogar com a URT. Então são jogos muito difíceis, mas jogos que nós podemos fazer resultado também, né? O importante é a equipe começar a ganhar consistência, a ter um modelo de jogar. Mas mais do que isso, o mais importante, e é que essa vitória nos deu na minha maneira de ver, é autoconfiança. Bom, e aí agora sim o Tupi vai ter um período de descanso, né? Jogou ontem, domingo, vai jogar agora domingo que vem contra o Vila Nova, lá em Nova Lima. São as 2 equipes que estão na zona de rebaixamento aí do Campeonato Mineiro, né? São os 2 últimos colocados. Então, é um jogo de vida ou morte para as 2 equipes, né? E vencendo, dependendo dos outros resultados, pode ser que uma delas se encaixa aí na zona de classificação entre os 8 primeiros do Campeonato Mineiro. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do Alexandre Barroso, que comprova aquilo que a gente estava conversando aqui com o Guiba e também o Diogo, né? Que a maior parte das reclamações é referente a esse período de recuperação dos jogadores. O Tupi, como eu disse, vai ter uma semana para descansar agora, o que não aconteceu até a 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Essa é uma equipe que foi montada nos últimos 50 dias, na sua maioria com jogadores sem lastro. Lastro que eu quero dizer é que, via de regra, o jogador ele vem aí com uma carga de 25 a 30 jogos ano. Isso é o ideal, né? E nós temos jogadores aí que fizeram uma média de 1 a 2 jogos no segundo semestre, às vezes até no ano. E essa sequência de 4 jogos, ela tem sido muito cruel para nós, né? Nós não temos tido o devido tempo de repouso, né? E, evidentemente, que o segundo tempo é que essa cobrança chega muito pesada, né? Você vê que nós fizemos 4 jogos e em nenhum dos 4 jogos nós viramos o primeiro tempo perdendo, né? Jogando dentro das nossas limitações, mas jogando de igual para igual com os oponentes. Todavia, o segundo tempo pega isso muito da gente, né?
técnico do Tupi, o Alexandre Barroso, falando com a gente, né? Depois do jogo, deu uma entrevista coletiva falando da vitória do Tupi diante da Caldense por 2-1. Repetindo para você, o Tupi joga domingo que vem contra o Vila Nova em Nova Lima, né? As duas equipes são as últimas colocadas aí do Campeonato Mineiro. E agora a gente tem um trechinho da entrevista também do Alberto Simão, aproveitar que a gente está aqui com o Guiba e também com o Diogo, né? Na apresentação da comissão, o Alberto falou um pouco desse imbróglio todo com a disputa pela presidência do Tupinambás, né? A justiça entrando no meio, e aí atrapalhou um pouco o planejamento do clube, né? E agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista dele que fala também da montagem do elenco do Tupinambás e do planejamento depois dessa confusão toda para a disputa da presidência do Baeta. A gente é a última equipe a fazer a apresentação, a última equipe a buscar atletas no mercado, onde a gente encontrou uma grande dificuldade. Agora, a gente usa da nossa experiência, do conhecimento, da comissão técnica que estava em atividade, né? Então a gente buscou atletas que fizeram pré-temporada. Nós mantivemos todos os nossos parceiros, estão chegando vários novos parceiros, né? Nós investimos em algumas áreas específicas para a gente minimizar esses problemas. É o que a gente conversou, né? Otimizar o tempo. E aí, o Guiba e o Diogo, vocês vêm do Araxá, né? A gente sabe que no modo 2 ainda tem aquela base sub-23, né? E aí veio o garotado que vocês já conhecem, estão com vocês aqui também no Tupinambás, veio uma base de lá? Sim, nós trouxemos do Araxá 8 atletas, né? A princípio. Alguns ainda podem vir também do Araxá, né? Isso facilitou pelo campeonato ser sub-23. E os que são acima de 23, né? De 24 anos aí, a gente já trabalhou com eles, né? Com todos os outros 7, né? Acima. Na verdade, nós temos hoje 6, faltou o Aurélio, que vai chegar também, que a gente já conhece também, que está para chegar hoje aí. Teve alguns problemas lá, né, para resolver, mas estava treinando também, porque o Diogo tinha passado para ele a cartilha. Então já não vai chegar tão diferente dos atletas que estão aí. Então isso facilitou bastante, né? Então hoje a gente tem 8 do Araxá, alguns de outras equipes que nós jogamos contra, que nós pudemos trazer também, do Atlético, né? O Filipinho, o próprio Luiz Felipe, né? Legal. Que foi para casa para resolver negócio de carteira aí, mas chega amanhã, ou quarta, se eu não me engano. Então isso nos ajudou bastante. A gente falou do Gleison, né, que é o goleiro que está no Tupinambás já trabalhando, e o outro que também está trabalhando, que o torcedor ficou na dúvida, né? Será que ele volta? Será que não volta? É o Ademito. O Ademilson já está de volta, está treinando também, né? Está treinando já há uma semana, né? Isso, exato. Nós nos apresentamos aqui com os atletas na sexta, ele já se apresentou na segunda, já começou a treinar, fez uma semana cheia, já trabalhou hoje e tem surpreendido, né? É um atleta muito dedicado, né? Muito focado naquilo que ele quer, e a diferença de ser um atleta, né, para um jogador de futebol, o cara que sabe o que quer na vida ainda, né? Apesar do pouco tempo que tem para se jogar um futebol profissional, mas ainda tem demonstrado que tem muita qualidade e vai nos ajudar bastante. Ô Diogo, 4.3 com aumentar, e como é que tá a forma física dele? Tá em dia? O Ademilson, a palavra que eu tenho para ele é que ele é inspirador. Ele é inspirador. O que ele faz, o que ele demonstra, ele é um grande exemplo para os atletas mais jovens. Ele é o primeiro a chegar, ele toma o seu café tranquilo, treina, os testes dele são impressionantes, o percentual de gordura dele é impressionante, o potencial de força que ele tem e a experiência que ele traz para o nosso grupo só faz a gente imaginar e sonhar que a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos. Legal. Você já estava acompanhando algumas entrevistas de jogadores, né? Falando da chegada da pré-temporada, né? Das férias para a pré-temporada. Hoje em dia é raro, né, Guiba? Antigamente o jogador tirava as férias para extravasar. Né? Quem gostava de tomar uma cervejinha, comer aquela carne, a sobra, comia e voltava barrigudinho, né? Hoje em dia, a rapaziada tá tirando as férias, pelo menos tira 30 dias, descansa 15, aproveita aqueles 15, e os 15 antes de se apresentar, todo mundo já vai para academia, já faz um trabalho com o personal ali para voltar um pouquinho à frente, né? É o que a gente acabou de falar, né? Aqui eu e o Diogo conversamos muito, é a diferença do jogador pro atleta. Antes existiam muitos jogadores, né, de futebol, hoje existem atletas, certo? E aquele que é jogador, o espaço dele está só diminuindo, né? Está só acabando no meio do futebol. Aí o exemplo que nós demos do AD, né? Que hoje ele, como o Diogo falou, é inspirador, é um atleta. Um cara de 43 anos que praticamente ficou parado aí há 4, 5 meses, 6 meses, né? Do ano passado para cá. E chegou lá com um percentual de gordura impressionante, né? Um cara muito forte, muito dedicado.
Nós estamos tendo um cuidado muito grande com ele, né? Com os acima da idade, principalmente com ele. E a gente tenta poupar ele do treino, mas ele não quer. Ele não quer, Nós falamos, e aí, Ade? Que não, tá tranquilo, eu quero treinar. É um cara que só nos dá a satisfação, né, e o prazer de trabalhar com um cara desse. Grande Edemilson, aproveito para mandar um abraço para ele se estiver acompanhando aqui o nosso programa, né? Já esteve aqui com a gente. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o Guiba e também o Diogo. Nós somos os representantes do Tupinambás aqui no programa de hoje. Já de volta com a Arena Alterosa, a gente volta, claro, para agradecer, né, a participação do Guiba. Guiba, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, desejo sucesso para você aí com um novo desafio, né, essa missão aí de comandar o Tupinambás. Deixa você à vontade para deixar o recado também para o torcedor do Baeta que está acompanhando a gente. Nós temos que agradecer, né? Eu, o Diogo, eu quero agradecer pelo convite de vocês, dizer que estaremos sempre à disposição de vocês e dizer para o torcedor do Baeta aí que a nossa expectativa é muito boa, né? Eu espero que eles tenham também essa expectativa e que nós vamos conseguir provar, eu acredito, dentro do campo, que o Baeta tem plenas condições de chegar à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Sucesso, Guiba. Ô Diogo, obrigado pela participação também, sucesso para você no trabalho. A gente conta com vocês mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço, gostaria de mandar um forte abraço para o restante da nossa comissão, né? O Cleudes, o Fernando, o Júlio, o Alberto, o Vilmar que está de longe correndo atrás e todos os atletas estão se dedicando muito. Aqui a gente tem um representante do Baeta aqui na Alterosa, né? O Valmir Rodrigues falando que é Baeta desde pequenininho. Agora faz tempo, né, o Valmir Rodrigues? Você é Baeta, faz bastante tempo, né? O Arena Alterosa vai ficando por aqui. Lembrando que a gente se encontra agora na quinta-feira, a partir das 11 da manhã, tá bom? Uma boa semana para você. Obrigado pelo carinho da audiência e na sequência você fica com o Alterosa em Alerta, primeira edição. Tchau, tchau. Muito bom.